Oi, gente. Oi, turma 91, tudo bom com vocês? Aqui é a Rafaela, professora de Geografia, e na aula de hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos do capítulo 5, que tem como tema Europa. O conteúdo da aula de hoje vocês podem encontrar na página 21 da nossa apostila. Vamos nessa? Deixa eu diminuir aqui para facilitar a nossa vida. Então, vamos lá. Galera, nesse capítulo, né, como vocês já sabem, nós estamos falando sobre Europa. Na última aula, né, falamos da agricultura na Europa, né, uma agricultura que tem um elevado nível tecnológico, um elevado índice de produtividade e baixo emprego de mão de obra. Falamos sobre a indústria na Europa, né, fizemos aquela diferenciação ali do desenvolvimento da Europa Ocidental com a Europa Oriental. E na aula de hoje nós vamos retomar os nossos estudos, né, falando sobre a economia da Europa, a economia na Europa, e por que é tão importante a gente entender, a gente estudar, né, a economia lá do continente europeu. Então, galera, falando de uma economia global de uma forma geral, vai ter alguns países, né, que vão ser países chaves para a gente entender a economia do mundo, certo? Países da Europa vão ser muito importantes, os Estados Unidos, lá na América do Norte, vai ser muito importante. Alguns países asiáticos, né, China, Japão, vão ser muito importantes. Então, galera, a gente tem que entender o que acontece, né, e o que aconteceu na economia desses países, para a gente entender a economia mundial de uma maneira geral, certo? Quando a gente fala da economia da Europa, né, a gente vai ter como marco da riqueza, principalmente da Europa Ocidental, a primeira Revolução Industrial. Tá? A gente destaca, né, as relações com as colônias africanas, com as colônias americanas, o comércio com os países asiáticos, a presença, né, de minério de ferro e de carvão em abundância no solo europeu. Todas essas características, né, elas vão se somar para possibilitar o desenvolvimento, né, da economia na Europa, certo? Percebam, gente, que a Europa, né, vocês já estudaram isso em história e vocês vão ver isso também algumas vezes em geografia. A Europa, né, o velho mundo, desde o seu período de expansão, né, o período das grandes conquistas, a Europa ela tem relação, né, com o mundo todo. Percebam que a gente destacou agora colônias africanas e americanas, comércio com países asiáticos. Tudo isso, gente, é importantíssimo para a economia dos países da Europa ao longo da história, né? Para eles se desenvolverem e se tornarem esses gigantes que a gente conhece hoje em dia, certo? Ao mesmo tempo, né, que a gente destacou a presença de ferro e de carvão em abundância lá no subsolo europeu, é importante que a gente destaque que a Europa ela não é autossuficiente na produção de energia. E o que isso implica? Isso implica, né, que a Europa precisa importar, por exemplo, petróleo, que o petróleo ele só é encontrado na Rússia e no Mar do Norte. O gás natural, né, que é muito usado na geração de energia, né, na geração e na produção de energia, ele é abundante na Rússia, na Romênia, no Reino Unido, certo? Quando a gente fala também, né, o comércio ele vai ser muito forte na Europa Ocidental e na Europa Oriental, né, comparativamente, ele vai ser mais fraco, tá? A Europa possui uma excelente rede de transporte, certo? Inclusive, eu coloquei aqui para a gente, né, um mapa dos meios de transporte, se eu não me engano, aqui é da malha ferroviária da Europa. Percebam, gente, que você consegue rodar a Europa inteira de trem, né? Surreal. Essa rede de transporte, né, ela é muito eficiente, ela interliga todo o continente, e a rede de transportes ela dinamiza, né, o fluxo tanto de pessoas quanto de mercadorias, certo? E essa rede de transporte ela é fundamental para o turismo na Europa, certo? Que vai contribuir, né, de forma muito significativa para a economia europeia. Por quê? Porque o turismo é uma grande fonte de renda para os países europeus, certo? Então, e aí vocês conseguem ver como os meios de transporte da Europa, né, são bem desenvolvidos, né? Surreal. Já quando a gente fala da qualidade de vida na Europa, a gente consegue perceber, né, que o alto nível de escolaridade da população da Europa Ocidental reduz o número de jovens, certo?
Por quê? Gente, basicamente, sociedades desenvolvidas, né, os países ditos desenvolvidos, possuem uma taxa de natalidade baixa, tá? Os casais, eles optam por ter menos filhos. O perfil populacional de países desenvolvidos é de famílias menores com menos filhos, certo? Já nas nações subdesenvolvidas, a gente vai ter uma taxa de natalidade mais elevada, certo? O perfil familiar em países subdesenvolvidos ainda vai ser, né, de famílias mais numerosas, de mulheres tendo mais filhos. Então, nós vamos ter essa diferença das pirâmides etárias bem acentuada e bem óbvia, assim, você reparando. Por exemplo, em alguns países, né, como, por exemplo, a Alemanha, a taxa de mortalidade tem superado a taxa de natalidade. O índice de crescimento da população tem sido negativo. Inclusive, eu coloquei aqui para a gente, né, a população da Alemanha em 2019. Aqui, gente, é uma pirâmide etária. O que é uma pirâmide etária? Basicamente, é um gráfico que a gente vai distribuir a população, certo? Por faixas etárias e por sexo. Vocês estão vendo aí que as barras azuis é a população masculina e as barras cor-de-rosa é a população feminina. Percebam que a base, né, a parte de baixo da nossa pirâmide, ela está bem estreita, enquanto a gente vai tendo um topo mais alargado. O que isso mostra para a gente? Que a população está crescendo pouco, né? Aqui no caso o crescimento já tem sido negativo, já que a expectativa de vida tem sido cada vez maior, certo? E a gente vai ter uma taxa de mortalidade superando a taxa de natalidade. Nós vamos ter um envelhecimento da população. E isso causa, né, uma série de impactos e uma série de mudanças no perfil populacional de qualquer país, tá? Deixa eu abrir aqui para a gente poder combinar, né? A gente termina por aqui os assuntos que a gente vê hoje, para a gente poder fixar os conteúdos vistos na aula de hoje. Vamos fazer exercícios diversos número 8, questões da 9 a 15, na página 22, e temos também nossa atividade devolutiva número 2, tá? Vocês devem responder quais impactos do índice de crescimento da população ser negativo em países da Europa. Essa resposta deve ter no mínimo 15 linhas, tá bom, galera? Então, caprichem. A gente fica por aqui. Um beijo, se cuidem, até a próxima. Tchau, tchau.